Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite da InPlanet e dizer que eu pedi para a Mayara e para a Marcela compartilharem minha apresentação, porque eu estou no Rio Grande, no sul do Brasil, para quem não é do Brasil, numa região bastante remota, onde está chovendo muito, e a internet, eu estou com problemas na internet, então, eventualmente, a internet pode cair. Bom, assistindo às palestras anteriores, eu já me sinto bastante contemplada e feliz de ver os entendimentos que foram apresentados. É, e feliz por ver, mais uma vez, o destaque que é dado para a questão da captura do carbono em terras agrícolas brasileiras. Então, a minha apresentação eu fiz aí em inglês, especialmente pensando nas pessoas que não leem português, mas como tem mais imagens do que textos, eu acho que todos conseguirão perceber exatamente o que eu quero apresentar. Próximo, por favor, Maíra. Eu queria começar falando da importância que os remineralizadores, os pós de rocha, o resto do mundo chama de pó de rocha ou rocha moída, nós no Brasil costumamos chamar esse tipo de insumo agrícola como remineralizadores. E por que que eles se converteram numa ferramenta importante de manejo do solo? Porque o Brasil é extremamente dependente da compra de insumos ele é um ator importante no consumo, mas não é formador de preço. E o que a gente vê, e pode ser apontado nesse gráfico, é que a produção nacional foi caindo ao longo dos anos, e a compra do mercado internacional foi aumentando. Também é preocupante entender que grande parte dos gastos com a aquisição desses insumos, eles vão diretamente para duas regiões do país, que é a região sul e centro-oeste, que é onde tem as maiores produções agrícolas na forma do agronegócio. Então, 70 e quase 75, quase três partes do que é comprado e produzido no Brasil vai para pouca área agrícola, do ponto de vista de extensão. E, basicamente, esses dados, esses nutrientes, o NPK, eles trazem uma série de benefícios, é claro, né, para um modelo agrícola convencional, mas trazem uma série de problemas. Próximo, por favor. É, e esse slide mostra a nossa dependência comparativa com outros países. E aí, falando de países importantes, tanto do ponto de vista de produção agrícola, como de produção de fertilizantes, comparando com a China, por exemplo, comparando com os Estados Unidos e com a Rússia. Eu chamo atenção para esses três, né, países. A dependência do Brasil, apesar de estar caindo, por exemplo, nitrogênio nesses 2 últimos anos, caiu bastante a dependência de nitrogênio, mas a dependência de potássio continua extremamente alta e ela tem um vetor importante no nosso desenvolvimento e na nossa soberania, porque existe uma jazida de potássio na Amazônia, que está em processo de licenciamento para ser explorado, e é numa área extremamente frágil e ao lado de um território indígena. E por mais que eu entenda como geóloga que os recursos minerais de um país, que a vontade de explorá-los é legítima em todos os países, eu acho que a gente tem que considerar questões também como o impacto que isso vai ter numa região sensível, como é o caso na floresta amazônica, e do lado de uma terra indígena de populações tradicionais brasileiras. Então, esses dados aqui só mostram que esta solução não é fácil para o Brasil de usar, de melhorar a sua
dependência no sentido de oferecer mais fertilizantes, mas o que a gente costuma dizer, e aí a gente, eu quero dizer, o grupo que trabalha com mineração em terras indígenas, é que é necessário que a gente entenda que alguns locais devem ser livres da mineração, mesmo quando essa mineração for de um bem tão estratégico como é o caso do potássio. Por quê? Porque a gente tem potássio, pode-se obter potássio para a agricultura de outras formas, e essa outra forma que o Brasil possui são os remineralizadores. Próximo, por favor. É, a gente tem uma vantagem comparativa em relação a outros países, e eu fiquei aqui pensando enquanto eu via as palestras do professor David Manning, nosso parceiro aí de tantos anos, e da Rachel, que eu não conhecia, como me senti contemplada por as palestras de vocês, é, em função de entender a importância que o Brasil tem e o quanto a existência de um marco regulatório foi importante para o país, para a gente conseguir chegar onde chegamos hoje, com, inclusive, a, o aumento do uso dos remineralizadores e a conquista que foi feita pela Implanet com os créditos que foram certificados. Mas eu queria falar um pouquinho para aqueles que não conhecem esse marco regulatório, é, a Lei 2.890 de 2013, desculpe, de 2013, ela faz parte de um esforço que começou há muito tempo e ela finalizou depois de anos de muita luta. E, na sequência, teve outros instrumentos políticos que foram, enquanto eu vejo estudos das pessoas, os cientistas dedicados a, a, a encontrar soluções estritamente científicas. Nós aqui no Brasil, os pesquisadores, os cientistas, a gente tem que ser cientista, mas também. Mas eu estava falando do marco regulatório e eu queria chamar a atenção de uma lei que aconteceu muito recentemente no Brasil, que foi sancionada muito recentemente, que é a legislação relacionada ao Sistema Brasileiro de Créditos de Carbono, que pode efetivamente potencializar as respostas que a gente vem tendo nas pesquisas, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Essa lei recente, ela abre a possibilidade de não só de quantificar, mas de que os agricultores, de que os usuários possam efetivamente receber benefícios pela captura de carbono. Eu não sei se o Niklas está nos assistindo, mas uma das coisas que eu costumo cobrar bastante dele é como os agricultores serão beneficiados a partir dos créditos de carbono que forem sendo conquistados pelo país, e porque me preocupa muito o fato de que os agricultores precisam ter retorno para os seus esforços. O próximo, por favor. Então, nesse sentido, como a gente tem um marco regulatório bem marcado e que contempla não só o uso dos remineralizadores como um insumo agrícola, e também essa recente conquista dos créditos do Sistema Nacional de Créditos de Carbono, a gente tem feito uma quantificação de quanto remineralizador foi aplicado no campo, e esse é um estudo do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Produtores de Remineralizadores. Sim, a gente já tem isso no Brasil, né? Que são as empresas de mineração que utilizam deste tipo de produção para a produção de insumos. E esses números estão sendo agora avaliados para o ano de 2024. Por quê? Porque uma das legislações que foi criada, um dos marcos normativos, diz respeito
há um prognóstico de quanto que os remineralizadores poderiam ajudar o Brasil no seu processo de redução da dependência de insumos. Então, existe um prognóstico de como estaria o mercado de remineralizadores para esse ano de 2025, para 2030, para 2040 e 2050. Esse plano prevê, então, um aumento da produção e um número de produtos registrados no Ministério da Agricultura que iria aumentar sistematicamente. Só para uma informação mais geral, nós atualmente temos 78 produtos já registrados no Ministério da Agricultura. É importante que as pessoas entendam que nós temos esse registro é o que garante a segurança dos usuários, porque os materiais foram testados tanto do ponto de vista geoquímico, mineralógico, quanto da eficiência agronômica. Então, o que eu quero mostrar com esse gráfico é que, para o ano de 2025, o que havia sido planejado para esse ano, nós já estamos praticamente atingindo esta meta estabelecida. E um dos ramos da pesquisa que eu tenho me dedicado atualmente é ver como, a partir das minerações que já existem no país, como que rapidamente a gente pode aumentar o número de produtos registrados em acordo com as normas estabelecidas na legislação. Esse estudo vai ser publicado em breve na revista Novo Solo, que é da Abrefem, e mostra uma primeira aproximação que nós teremos para os próximos anos. O próximo, por favor. E aqui é um mapa bem recente, até julho de 2025, onde que estão esses remineralizadores, esses produtos registrados. E é possível ver que eles já estão bastante distribuídos na região que mais consome fertilizante químico, que é o Centro-Oeste e o Sul, incluindo o Sudeste, o estado de São Paulo, que é hoje o estado que contempla o maior número de registros. As rochas mais utilizadas, as rochas que obtiveram esse registro no Brasil, obviamente, são os basaltos, porque existe um domínio dos basaltos nessa região, que vai do sul do país até o centro-sul dos estados de Minas Gerais e Goiás. Mas existem já remineralizadores na região Nordeste e ainda que poucos na região Norte. Próximo, por favor. Baseado nisso, o grupo de pesquisa em rochagem da Universidade de Brasília, que tem o apoio do CNPq, vem fazendo então experimentos com colunas de lixiviação e em casa de vegetação para ver então, a parte mais científica, deixando o lado político um pouco de lado, né, para se dedicar à questão estritamente científica. E nós fizemos, então, esses experimentos com colunas de lixiviação. Esses dados foram apresentados no último Congresso Brasileiro de Rochagem, e nós submetemos o artigo para uma revista internacional, mas, como sempre, as nossas dificuldades de publicação são significativas para publicar nas revistas que trazem mais impacto nas publicações. Mas os resultados são muito interessantes. O próximo, por favor. Bom, aqui só para falar rapidamente, a gente escolheu 5 tipos de rochas é, nesses testes, tanto nas colunas de lixiviação quanto nos testes em casa de vegetação com vasos, e essas rochas estão amplamente distribuídas no país, e a gente escolheu justamente uma rocha de cada região do país: norte, sul, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste e norte, para mostrar que ah, existem rochas aptas para esse uso em todas as regiões e próximo das regiões agrícolas. Nós utilizamos, então, de um latossolo, um oxysoil, né? Que é bastante comum no Brasil, e matéria orgânica. A gente fez testes com ou sem matéria orgânica. E utilizamos nos testes em casa de vegetação 3 tipos de culturas agrícolas: feijão, rúcula e cenoura.
e justamente para medir se houve, além do desenvolvimento das plantas, diferença nutricional nessas plantas, porque é importante que a gente tenha em mente que o uso de fontes multinutrientes, como são os remineralizadores, eles vão favorecer a, a diversidade nutricional dos alimentos que a gente vai comer, ao contrário dos alimentos produzidos com NPK, que basicamente tem aí três nutrientes e poucos nutrientes adicionados é, ah, nesse processo. Então, o que nós queríamos medir essas rochas têm capacidade de capturar carbono, ok, elas melhoram a fertilidade do solo e elas melhoram o conteúdo nutricional dos alimentos. Então, foi isso que nós buscamos nesses testes e que continuamos fazendo os testes com descobertas bem interessantes. Próximo, por favor. E esses testes mostraram que, de modo geral, o pH, em 10 ciclos ou 10 meses de coleta dos líquidos lixiviados, ele foi diferente para as diferentes rochas, mas com um destaque bem expressivo, apesar de que os estudos internacionais falam muito do basalto, a gente obteve destaques bem expressivos para um xisto, um calcixisto, da região centro-oeste, e tanto na questão do pH quanto na questão da condutividade elétrica em todos os ciclos. Bom, nós comparamos esses experimentos com o sem matéria orgânica, com diferentes dosagens, 10 e 20 toneladas, comparamos com controle sem absolutamente nenhum insumo, só com matéria orgânica e com o próprio fertilizante solúvel NPK. E esses asteriscos e essas partes mostradas em amarelo mostram as diferenças estatísticas significativas que foram verificadas ao longo do estudo. Próximo, por favor. E o conteúdo total dos nutrientes no solo após 10 ciclos, isso foi uma coisa muito importante, porque a gente acompanhou qual a diferença no conteúdo nutricional dos líquidos lixiviados, mas também o que fica no solo. E o que nós vimos é que o potássio, que é extremamente importante, do qual nós somos bastante dependentes da compra no mercado internacional, com o uso das diferentes rochas, foi o nutriente que mais se destacou no solo ao longo de 10 meses. Isso mostra que, obviamente, ah, o processo de disponibilização de nutrientes a partir das rochas é muito mais lento do que os fertilizantes convencionais, mas o que a gente vê é que as rochas, de modo geral, tiveram esse potencial de disponibilizar os nutrientes, especialmente na presença de matéria orgânica. Próximo, por favor. E esse foi o conteúdo de carbono inorgânico lixiviado. Como a gente considerou esse carbono inorgânico? Nós quantificamos o carbono total, o carbono orgânico e o carbono inorgânico, então era o total menos o carbono orgânico. E novamente nós vimos que todas as rochas, especialmente o xisto, teve essa capacidade ao longo dos 10 ciclos de acumular mais carbono inorgânico no solo, que a gente identificou como o potencial de carbono a ser capturado. Próximo. Essa figura representa o que estava escrito, estava mostrado na tabela anterior, e mostra o seguinte, que as diferentes rochas, sem a presença de matéria orgânica, ou seja, somente o solo mais a rocha, ele apresentou diferenças significativas para quase todas as rochas. Porém, a quantidade de carbono capturado foi maior quando a, a, os tratamentos tinham a presença de matéria orgânica. A diferença estatística significativa, novamente, só foi aparecer com o calcoxisto. Queria chamar a atenção que aqui
é uma das grandes dúvidas que a gente tem, porque parte desse xisto, cerca de 20% dessa rocha, é formada por calcita. Então, essa é uma dúvida que a gente traz aí e gostaria de discutir com os pesquisadores, como entender que a calcita pode ser ao mesmo tempo, ao longo do processo de intemperismo, pode ao mesmo tempo capturar e emitir carbono. Próximo, por favor. Já vou para o fim. Então, todas as rochas testadas, as 5 rochas testadas, tiveram um aumento da captura de carbono e de nutrientes disponíveis, especialmente cálcio, magnésio, potássio, fósforo e enxofre, e aumento do pH e da capacidade de troca catiônica. É, a matéria orgânica, isso eu acho que é uma coisa importante. Eu fiquei bem feliz de escutar a fala da Rachel, que fala bastante da questão da matéria orgânica no solo. Nós entendemos que, especialmente em solos tropicais, a presença de uma cobertura orgânica, da matéria orgânica, ela é uma ferramenta extremamente importante para viabilizar os processos de captura de carbono pelo processo de intemperismo aprimorado. E o potássio, todas as rochas, obviamente, eram fontes de potássio, mas esse nutriente causa, então, tantos problemas aqui econômicos para o Brasil e, mais recente, problemas socioeconômicos, eles trazem. O potássio é um dos nutrientes que mais foi disponibilizado ao longo do tempo, seguido pelo magnésio. O cálcio e o magnésio também tiveram uma presença significativa na lixiviação quando em contato com a matéria orgânica, intensificando então o intemperismo biológico e a hidrólise mineral. E, por fim, o carbono inorgânico lixiviado foi, sim, influenciado, a gente chegou a esse resultado, que é influenciado pela matéria orgânica é, acumulada, e não ficou claro para a gente, no nosso estudo, apesar de ela promover um intemperismo, todos esses tipos de rocha, qual o papel dela quando se quantifica o que foi realmente capturado e que pode futuramente se reverter em carbono a ser negociado no mercado internacional. Próximo. Nossos resultados são bem modestos. É claro que é um estudo de apenas 10 meses, mas é um resultado comparativamente com os resultados da literatura internacional. Nós temos resultados bem modestos para a captura, para o carbono capturado medido. A gente seguiu a proposta que vem sendo utilizada em outros estudos. E, de toda forma, o que nós vimos é que a presença da matéria orgânica torna mais eficiente o intemperismo e a maior eficiência para capturar o carbono e armazená-lo de forma bastante permanente no solo. Nossa dúvida, que eu mencionei antes, a presença de calcita em uma das rochas, que tem um efeito duplo, captura e emissão, a gente precisa entender melhor como essa rocha vai se comportar no futuro. Rochas que possuam calcita na sua composição, próximo. E, por fim, a gente acha que o que temos para o futuro, né? A gente tem a certeza que as metodologias para quantificar a captura de carbono, incluindo especialmente que tipo de equipamentos que a gente está utilizando, que nós vamos utilizar para fazer essa quantificação de fluidos que percolam através do perfil do solo e qual é a profundidade que nós vamos medir, uma vez que esse material vem sendo aplicado nos primeiros 10 centímetros de solo. Então, isso é uma coisa importante de compreender.
Outras questões que precisam ser respondidas, especialmente quando se trata de solos tropicais, é a influência das plantas, né, das raízes e da matéria orgânica na dinâmica de transformação mineral para aumentar ou para favorecer esse processo de captura de carbono. E como foi mencionado aqui, tanto pelo David quanto pela Rachel, é, como que esse carbono transformado, esses carbonatos ficam, permanecem em regiões de aquífero, é, uma vez que esse é um padrão importante, e aqui eu queria lembrar que as nossas zonas agrícolas no Brasil estão basicamente em cima de dois grandes aquíferos, que é o aquífero Guarani e Urucuia. O que está acontecendo, ou o que vai acontecer com a aplicação dessa quantidade de rochas que a gente espera que aconteça no futuro, com os aquíferos? Próximo. Esta é a nossa equipe, nós sempre terminamos nossas apresentações do grupo de pesquisa em rochagem dizendo que a gente precisa, que a gente quer remineralizar o Brasil, mas também quer fazer isso ao redor do mundo. E eu acho que estamos tendo algum sucesso, porque o Brasil está fazendo uma parceria bem interessante neste momento com a Universidade Agrícola da China. O nosso grupo de pesquisa está envolvido nesse projeto de transformar parte dos resíduos produzidos, resíduos alimentares especificamente, num primeiro momento, utilizando a parceria com os remineralizadores para remover carbono, mas também para produzir insumos para a agricultura. Eu tenho dito em vários encontros, em vários fóruns, que nossa principal preocupação com o uso dos remineralizadores é produzir comida de qualidade. Eu entendo que capturar carbono é importante para o planeta, afinal, estamos todos na mesma nave. Mas o que eu acho mais importante é que a gente consiga produzir comida de qualidade. E outros estudos importantes que foram mencionados, que eu não gostaria de deixar fora da minha fala, refere-se ao uso de plantar árvores ainda é a forma mais eficiente de capturar carbono. Então, plantar árvores com remineralizadores potencializa esse processo, e eu acho que é por aí que talvez a gente encontre uma solução mais rápida para o problema do efeito estufa causado especialmente pelo carbono, além dos outros gases, né? Muito obrigada e me desculpa pelo o problema que houve aqui no computador, que até neste momento não foi resolvido. Obrigada. Muito obrigada, professora Suzy. Não se preocupe, né? Tecnologia às vezes dá um pouco de trabalho para nós, né? Mas muito obrigada pela sua apresentação. Vou seguir então aqui com as perguntas. Nós temos algumas aqui para a senhora. A primeira pergunta, ela é do Alexandre Tramontim. Ele pergunta qual o motivo da queda de quase 50% no consumo dos remineralizadores entre os anos de 2022 e 2023. Essa pergunta que ele fez está relacionada ao slide 5 da sua apresentação. Então, eu só vou retomar aqui para que a gente possa, para que a senhora possa, responder apropriadamente. Tá certo. Tem uma explicação geopolítica muito interessante. Eu agradeço essa pergunta, porque ela remete a quase toda a minha fala, que é a dependência do Brasil, da compra de insumos químicos. 2022, se vocês se recordam, foi quando começou a guerra no leste europeu, Rússia e Ucrânia, e o acesso aos fertilizantes químicos ficou, a escassez ficou clara para o mundo inteiro e não só para o Brasil, porque houve uma série de problemas para trazer especialmente potássio e nitrogênio que vem da Rússia e da Bielorrússia. Não só para a América do Sul, Argentina e Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, os produtores, naquele momento, se viram
compelidos a usar a fonte de insumos disponíveis naquele momento. E como a gente já tinha um arcabouço legal que garantia que esses insumos eram adequados para a nossa agricultura, houve então uma busca rápida por substituição dos insumos químicos pelos remineralizadores. Então, como vocês podem ver, o que acontece no mundo, essa questão dos insumos, especialmente em países agrícolas como o Brasil, é uma questão geopolítica e está ligada também à nossa soberania do Brasil em decidir como utilizar e como é, ter acesso aos insumos necessários para a agricultura, uma vez que o setor agrícola é extremamente importante para o país do ponto de vista econômico. Então, essa é a explicação. Eu estava muito longe daqui, estava lá no leste europeu. E a guerra continua, mas os problemas foram minorados, porque se buscou outras fontes de insumos e também porque foi possível já continuar com as importações dos fertilizantes desde a Rússia e Bielorrússia, principalmente. A gente teve, vai aparecer nos próximos dados, uma forte inflexão no acesso a fosfato, principalmente vindo de Israel, por conta da guerra também, no Oriente Médio, e isso vai impactar os custos do fósforo aqui no país. E, de novo, eu acho que rochas que contenham fósforo poderão ter um destaque maior aí no próximo ano. Perfeito, obrigada, doutora Suzy. A nossa próxima pergunta é do André Reis. Ele diz o seguinte: na esteira do que a senhora comentou sobre o retorno aos produtores, né? A senhora acredita que no futuro os agricultores poderiam ser remunerados, por exemplo, por empresas que emitem CO2 pela aplicação de pó de rocha, recebendo isso como uma renda extra ou serviço ambiental, além de contribuir para a redução do CO2 atmosférico? Acha viável esse tipo de alternativa? Eu acho que este é o futuro esperado, vamos dizer assim. A gente vai, com o uso dos remineralizadores, os agricultores vão ter acesso a fontes mais baratas de insumos locais ou regionais. É, Nós vamos ter a melhor performance de produção do ponto de vista nutricional das plantas, e os agricultores devem ser remunerados como por meio de instrumentos que já existem, como pagamento de serviços ambientais. Então, eu vejo como esse o melhor futuro possível, e eu espero que as empresas que estão aptas, que estão viabilizando a questão de garantia dos créditos de carbono, de captura de recursos, né, de venda dos créditos, que elas entendam, e esse é o recado que eu sempre deixo para a Implanet. Não repitam o erro que ocorreu nos anos de 1970, quando a gente importou o modelo da agricultura convencional e usou os agricultores como um instrumento de produção unicamente, né? Eu acho que agora um modelo compartilhado de benefícios deve ser implementado, e esse modelo significa que, se é possível capturar carbono com pó de rocha, com remineralizador, isso tem que chegar, esse recurso tem que chegar para quem trabalhou para que essa captura fosse possível, que são os agricultores. Perfeito, professora, obrigada. Temos mais duas perguntas, acho que vai dar tempo, né, da gente conversar um pouquinho, mas o Francisco Araújo, ele pergunta o seguinte: como a senhora enxerga a transferência de conhecimento, KTT, sobre o intemperismo acelerado de rochas para os pequenos produtores rurais no Brasil, considerando a complexidade do MRV? Amostragem intensiva, tecnologias sensíveis, custo, necessidade de pessoal especializado, né? E quais abordagens ou condições facilitadoras poderiam tornar isso prático e escalável para os pequenos produtores rurais? E daí ele agradece também a senhora por essa pergunta.
Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque eu dedico a minha pesquisa e o meu tempo para, ao longo desses quase 30 anos de pesquisa de pó de rocha, a agricultura familiar, porque eu vejo que nós já temos instituições no Brasil que atendem a agricultura de grande porte, o agronegócio, mas a agricultura familiar sempre fica ah, com pouco conhecimento sobre o desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, eu acho que esse é um desafio no Brasil muito importante, é como fazer esse conhecimento chegar aos agricultores familiares. E quando a gente pensa hoje que grande parte dos agricultores são mulheres agricultoras, que conduzem, que chefiam famílias e que produzem alimentos, isso é uma preocupação que se torna ainda mais importante. E aí a Suzy feminista que fala que a gente precisa fortalecer esse tipo de ação para as mulheres agricultoras. E eu vejo que essa não é uma transferência de conhecimento ou de tecnologia, mas é de partilhamento, porque os agricultores familiares, eles sabem que o único recurso que eles possuem é o solo, e eles precisam cuidar bem desse solo. E quando nós conversamos com os agricultores, sejam eles mulheres ou homens, a gente percebe muito claramente que eles veem no uso de pó de rocha uma forma de preservar o solo para o futuro. De modo geral, esses agricultores entendem que esse é o único recurso que eles vão deixar para os filhos e os netos. Então, é importante preservar o solo. E quando a gente explica para as agricultoras, para os agricultores que o que que é o uso dos pós de rocha no solo, a gente fala, olha, o senhor está vendo o seu solo aqui, ele derivou de rochas. Então, os solos são filhos das rochas e eles precisam ser reabastecidos. E quem faz isso muito bem são as raízes das rochas. Por isso é importante a gente sempre fala da importância de plantar árvores, porque as árvores vão conseguir ciclar mais os nutrientes, preservar mais o solo e o uso dos remineralizadores, de modo geral, que nós temos vistos em sistemas agroflorestais, é uma melhora no perfil de produção de vários tipos de culturas e na preservação de solo. Tem uma aluna agora que está fazendo uma pesquisa sobre a capacidade de estoque de carbono em sistemas agroflorestais, e é impressionante a diferença. Ela está fazendo para a cultura do café, que é importante no nosso país. É impressionante a diferença que ocorre quando você adiciona remineralizador em sistemas agroflorestais e em sistemas convencionais, que nós chamamos pleno sol. A quantidade de carbono no solo e mesmo de nutrientes é impressionantemente diferente. Então, a agricultura familiar precisa de qualificação. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é bastante comprometido com isso, com os remineralizadores. Inclusive, o atual ministro foi um dos que participou da elaboração da política, então ele tem uma compreensão bem grande da importância do sistema de produção a partir do uso de rochas no Brasil para a agricultura familiar. Mas, sem dúvida, cursos. No próximo mês, a gente vai fazer cursos para agricultores familiares aqui no Centro-Oeste, para tentar reproduzir e repassar esse conhecimento para agricultores de vários estados brasileiros. Esse é um caminho possível. Mas precisa política pública, viu? Política pública de incentivo aos cursos, a trazer os agricultores para dentro das universidades. Perfeito, doutora Suzy. A gente tem mais 3 minutinhos. Nós temos duas perguntas restantes para a senhora. Uma delas é do Útico.
Ele quer saber o seguinte: embora o Dr. David Manning tenha dito que os ácidos orgânicos têm curta duração, a senhora acredita que eles têm impacto no aumento da lixiviação de carbono inorgânico? E a outra pergunta é do Roberto Coelho. Ele gostaria de saber, o que que seria mais prejudicial para os aquíferos, remineralizadores ou fertilizantes? E daí nós encerramos aí a nossa rodada de perguntas com a senhora. É, eu vou começar pela última, porque esse é um assunto que estava lá no começo do meu estudo de remineralizadores, que foi a comparação do que acontece quando você usa os fertilizantes químicos solúveis e quando você utiliza remineralizadores no solo, para além das questões químicas que já estão perfeitamente mapeadas e eh, já foram divulgadas em vários trabalhos científicos, e aqui eu queria relatar, se tem pesquisadores internacionais, é que nós já fizemos 5 congressos brasileiros de rochagem, e esses trabalhos relatam essa evolução que a pesquisa brasileira vem fazendo nesse tema, e mostrando exatamente o que essa pergunta traz de importante, né? Quando a gente acrescenta nitrogênio, fósforo e potássio no solo, eles têm um destino bastante, porque são extremamente solúveis, eles têm um destino ruim para o país, para o meio ambiente. Bom, o nitrogênio, obviamente, como um gás, né, produzido através do processo, é um subproduto do petróleo, ele se transforma em gás e contribui aí com os nitratos que acabam favorecendo os gases de efeito estufa. O fósforo tem um destino terrível, eu acho, porque o fósforo é extremamente solúvel, como nossos solos são muito ácidos, eles acabam ficando presos na estrutura das argilas cauliníticas. E aí tem uma coisa muito legal que o Otton Leonardo fala que é mágica, mas não é mágica, é química, né? É como o uso de rochas, as rochas silicáticas favorecem o deslocamento desse fósforo no solo e o torna disponível novamente através das reações químicas. E o potássio, ele vai acabar contribuindo para a eutrofização dos corpos hídricos. E quando a gente pensa nos aquíferos, vamos pensar no aquífero Guarani, que está na região centro-sul do país, que é uma região extremamente utilizada para a produção agrícola. Vários estudos já mostraram uma contaminação extensiva a partir do uso de fertilizantes solúveis e de todo o resto do pacote que acaba sendo utilizado por conta desse tipo de modelo agrícola. Antes de finalizar, eu acho que não vai dar tempo para eu responder outra pergunta. Eu só queria dar uma pista da nossa próxima fase, né? Essa nossa terceira fase de pesquisa, é que nós utilizamos uma semente de milho transgênico para fazer as pesquisas e comparar a quantidade, todos os parâmetros que nós comparamos antes, como nutrição no solo, na água, né? E no solo, fósforo, potássio, o próprio carbono. E o que a gente descobriu é que os remineralizadores não funcionam bem para sementes transgênicas, porque elas precisam de uma quantidade, de um formato específico de assimilação dos nutrientes para o seu desenvolvimento. Apesar de as plantas terem crescido e se desenvolvido muito melhores, assim, largamente uma diferença brutal, quando nós fomos comparar os efeitos no solo e na nutrição dessas plantas, o que nós podemos constatar é que são pobres nutricionalmente, apesar do desenvolvimento, e que o solo não conseguiu armazenar praticamente nada. Então, você está jogando, com isso nós queremos mostrar duas coisas. Nós estamos importando um fertilizante extremamente caro, que vai se perder muito rapidamente, contaminando inclusive lençóis freáticos, como foi a pergunta anterior,
e ela não garante a qualidade nutricional dos alimentos. Pode ter uma planta com aspecto bem desenvolvidos, mas é uma planta extremamente pobre. E eu acho, com isso, que a transgenia, então, vai afetar, e eu acho que nós precisamos ficar ligados nisso, vai afetar os próximos estudos de uso de remineralizadores, que a gente vai ter que entender que as plantas modificadas geneticamente, elas têm uma necessidade nutricional já desenhada na sua formação e que não estão em acordo com a disponibilidade dos remineralizadores, a velocidade de disponibilização. Então, esse é um estudo que está em andamento, mas mostra a gravidade de o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Muito obrigada e me desculpem pela falha anterior e agradeço pelas perguntas.